Um salve para você, eu sou a Dimenas Defli. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a hierarquia de tudo. É assim que eu compreendo a hierarquia das relações que nós temos no mundo com as outras pessoas. Então, vai rodar a vinheta. Enquanto ela rodar, se fizer sentido para você, curte, comenta e compartilha com alguém que fizer sentido para você esse vídeo. Vamos começar? Bora lá então. Então, a hierarquia de tudo, ou a hierarquia das nossas relações com as pessoas ao nosso redor, basicamente é: tudo tem seu lugar, tudo ocupa um lugar, né? Então, eu, como filha, ocupo um lugar, né? Se eu sou a segunda, no meu caso, eu sou a segunda filha, né? Então, antes de mim eu tenho um irmão mais velho e depois de mim eu tenho um irmão mais novo. Então, eu ocupo meu lugar como segunda filha dentro da relação com os meus pais, dentro da minha família. E assim, na vida com a minha avó, com os meus avós, né, no caso, eu ocupo também uma posição, né? No meu caso, eu sou a 8ª neta da minha avó materna. Na vida familiar com a relação paterna, eu também ocupo um lugar. E assim sucessivamente. Você já pensou sobre isso? Na posição com a sua bisavó, com seus bisavós, qual posição você ocupa? Parte materna? Parte paterna? Na relação com seus avós, qual posição você ocupa? Materna, paterna. Na relação com seus pais, qual lugar você ocupa? Você é segunda, terceira, quarta filha, quinto filho? Então você tem uma posição ali também. Na relação com seus filhos, você tem uma posição. Na relação com seu trabalho, eu sou a dona, eu sou o chefe do meu trabalho, sou o dono. Então você tem uma posição de líder. E todo mundo que está abaixo de você é uma posição muito parecida com o filho, ok? Não é essa posição, mas só pra gente compreender rapidamente o que eu tô querendo dizer. E assim também, sucessivamente, na relação, se você é funcionária, quem estava antes ocupando essa vaga que você ocupa hoje? Essa pessoa veio antes de você, ok? Na posição atual que você tá, como é ocupar? Qual é essa vaga dentro do organograma da empresa? Qual é essa posição que você ocupa? Você precisa enxergar isso para perceber que você tem o seu lugar. E aí uma das coisas que acontece muito, se a gente vai olhar dentro da relação com a empresa, é que as pessoas estão fazendo trabalhos que não caberiam a elas. Elas são contratadas e de repente elas estão pegando trabalhos que não é dela. Eu vou dar um exemplo muito rápido, muito rápido mesmo, só para vocês compreenderem isso. Eu trabalhei por um tempo numa empresa de advocacia. E aí, quando eu tava trabalhando lá, a primeira coisa quando eu cheguei, deixa eu voltar um pouquinho antes, tipo assim, umas 3 semanas antes, eu tava trabalhando numa biblioteca. Eu sou bibliotecária, minha primeira formação é biblioteconomia, então eu sou bibliotecária. E aí, eu tava trabalhando na biblioteca e um belo dia, meu chefe virou pra mim e falou assim: olha, sua tarefa hoje é limpar o chão da biblioteca. Limpar o chão, limpar o banheiro. Eu falei assim: ó, e aí, eu não tô desmerecendo a pessoa que faz isso, ok? Independente se é uma faxineira, se é uma doméstica, não estou desmerecendo esse trabalho. Eu tô dizendo que não era a minha função naquele momento. E aí eu falei: não vou fazer isso. E ele falou: mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo. Abusada, né? Eu sou abusada. E eu falei: não sou todo mundo. Ele falou: tá, mas tem que fazer. E eu: não tá na minha descrição isso. E aí ele falou assim: olha, isso é uma coisa que todo mundo faz, se você não quer fazer, então eu já entendi. Se você não quer fazer, não te cabe aqui. E aí eu falei: beleza, então eu vamos encerrar o meu ciclo e vou seguir em frente, porque não faz sentido fazer isso, não tá ali. Quando eu fui para esse escritório, a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu fui contratada, foi: qual é a minha descrição do meu cargo? E aí isso não tinha certo, não tinha claro, não tinha uma descrição. Então eu pedi a minha chefe naquele momento, né, que a gente escrevesse na primeira semana, logo quando eu cheguei, a descrição do cargo. Mas eu vou falar isso com o meu chefe? Qual é a minha descrição? Provavelmente a empresa que você tá já tem isso. Se não tem, senta com o seu chefe e faz essa descrição do seu cargo. É importante você fazer isso. Até pra você não estar fazendo coisa que não precisa no seu trabalho. E aí a gente fez uma descrição, a gente separou uns 2 dias, a gente elaborou, escreveu a descrição do cargo e eu comecei a fazer meu trabalho normalmente. Depois de 2, 3 semanas, e eu sempre ouvi uma reclamação: a pessoa que veio antes de você não fazia nada, era preguiçosa, não sei o que. Pessoal, nem sempre o funcionário que veio antes de você, ele é preguiçoso, ele não sabe fazer nada. Eu não estou julgando a pessoa que veio antes, mas vamos perceber por um outro prisma. E se essa pessoa estava fazendo coisas que não pertenciam ao cargo dela, e ela não tinha tempo para fazer o que era do trabalho dela?
E aí, depois de, tipo, acho que, se eu não me engano, umas 2, 3 semanas fazendo meu trabalho, as coisas começaram a andar, sabe? Eu tava andando, fluindo muito bem. E aí a minha chefe falou assim, nossa, engraçado, né? A menina que tava antes de você não fazia nada. E você faz. Tudo você tá entregando. Só que começou de repente na 4ª semana, se eu não me engano, depois de um mês, a tarefa é o seguinte: você pode fazer isso daqui? Você pode fazer isso daqui? E aí, de repente, eu vi coisas que não estavam na minha descrição. Vou dar um exemplo. Eu não sou formada em advocacia. E aí eu não era uma estagiária de advocacia. E lá na descrição do estagiário tá escrito, né? Você vai, tipo, no TJ protocolar uma peça. Não tava na minha descrição. De repente, um dia, viraram e falaram assim, tu tem que fazer isso daqui, Di. Eu falei assim, fazer o quê? E lá no TJ protocolar uma peça. Acho que, se eu não me engano, era no Ministério Público, no MP. Você tem que ir lá no MP protocolar uma peça. Eu falei assim, olha, peguei minha descrição. Peguei ela, pessoal. Peguei ela e falei assim, olha, não tá escrito na minha descrição que eu tenho que fazer isso. Todo mundo olhou, porque o que você espera? Que a pessoa faça. Só que se você faz a primeira vez, você vai começar a repetir várias demandas dessa e nunca vai acabar. E o seu trabalho vai ficar por fora, porque você está ocupando um lugar que não é seu dentro da empresa. E aí olharam e falaram assim, mas você não pode ir? Não, eu tô fazendo meu trabalho, eu tô ocupada. Mas é rapidinho. Não é rapidinho. Isso daqui, a gente tá, tipo, a 5 quilômetros daqui, 6 quilômetros. Vai demorar, tipo, no mínimo eu vou demorar aí e voltar uns 40 minutos. E aí, eu meio que percebi que as pessoas sacaram que não era a minha tarefa e que eu não tava afim de fazer. Não tava mesmo, sinceramente. Naquele momento eu tava afim de fazer. Então, outra pessoa, que foi ali no caso um advogado, falou, não, então deixa que eu vou. Ela tá certa, é responsabilidade de um advogado ou de um estagiário. Eu vou, já pego, já faço, eu tenho que fazer uma outra coisa lá próximo mesmo e pronto. O que isso aconteceu? Isso gerou um mal-estar? Talvez sim, talvez gerou um mal-estar no começo, mas naquele momento, né, do tipo, não é minha tarefa, não tá na minha descrição, mas em compensação, eu ocupei o meu lugar na minha hierarquia. Se eu ocupo o lugar do estagiário, você acha de verdade que depois eu não vou ser a próxima pessoa a ser falada que eu não tô fazendo nada? E aí, o que aconteceu foi que, instigando, eu fui vendo que essa pessoa que tava no meu cargo na anterior a mim, ela fazia esse tipo de trabalho. Ela ia ao correio, né, protocolar a peça, ela ia no MP, ia no TJ, ia não sei aonde. Então, como ela dava conta de fazer a tarefa dela, se ela tava fazendo tarefa de uma outra vaga, de um outro estagiário, né, no caso. Então aprenda a perceber isso. Quem veio antes de você, como era essa pessoa? Se você não tem acesso às informações do funcionário que veio antes de você, pelo menos perceba como você vai lidar com o seu cargo, quais são as descrições, porque é seu direito na hora que alguém colocar uma coisa que não é sua tarefa, você falar, não tá aqui na minha descrição, olha. E eu fui lá, na cara dura, peguei meu papelzinho, não tá na descrição, a chefe resolveu que isso daqui é minha descrição, não posso fazer isso, ok? Isso faz com que o quê? Faz que eu ocupe o meu lugar na hierarquia que eu estou. Meu lugar é esse. Eu vou ocupar esse espaço. E assim sucessivamente na sua vida, né? Tem muito filho, agora voltando, saindo da leitura profissional, indo para a leitura agora familiar. Tem muito filho, muita filha ocupando o lugar de pai, né? De esposa da mãe. Di, eu sou a pessoa que coloca dinheiro dentro de casa. Você tá sendo pai da sua mãe, né? Tá sendo marido da sua mãe. Não, Di, eu ocupo o lugar de mãe, de esposa do meu pai, porque minha mãe saiu de casa cedo, eu faço tudo, tenho que cuidar da... mas tu tá tirando dele o direito de ocupar esse lugar com outra pessoa, ok? Ou mesmo na sua relação, eu sou casada, mas assim... sou igualzinha a mãe do meu marido. Tô ocupando o lugar de mãe dele, sabe? Passa a mão na cabeça, aceita. Como você vai ser a esposa se você tá ocupando o lugar de mãe? Projetando uma mãe pra ele. Cuidado com essa posição. Você tem que ocupar o seu lugar dentro das relações que você está hoje, das relações que você vive. E assim sucessivamente, com a relação do seu filho. É sua relação ser a mãe do filho. Não deixar pra uma avó, para outra pessoa, né, para uma babá. Eu já vi casos em que uma babá era chamada de mãe. Já atendi casos, pessoal, que a pessoa chegou, eu chamo a minha babá de mãe, porque eu não sinto que a minha mãe ocupa o lugar. Então,
A babá, ela tá ali na função de cuidadora, ela tá cuidando de você, mas ela não é a sua mãe. A mãe é quem tá bancando para que você mantenha, para que você tenha essa qualidade de vida, esse cuidado que ela não pode te oferecer fisicamente, mas ela pode te oferecer financeiramente. Então você tem que enxergar isso tudo de uma vez e ocupar, dar o lugar para cada uma das pessoas. E assim na sua vida também. A hierarquia, então, você tem que entender que ela tá no trabalho, tá na vida familiar, tá na vida profissional, tá na sua relação com seus amigos, tá na relação com sua vida amorosa, tá na sua relação com seus filhos, se você é mãe ou pai, tá na sua relação com quem antecede quem você é, seus pais, seus avós, seus bisavós. Tem gente que não faz a menor ideia de qual é o nome do avô, de onde o avô veio. E aí, assim, o quanto você tá perdendo informações importantes sobre a sua história quando você não olha para essas pessoas que vêm antes de você na sua vida, ok? Que ocuparam esse lugar que antecede você estar nele. E que sucede também, mas o mais importante é olhar para o antes. Né? Então, quem era meu avô? Qual era o nome dele, pelo menos? Okay? O que ele fazia, se você pode ir mais além? De onde ele veio? Olha um pouco para isso, né? Olha para essas relações, para você se compreender melhor. A resposta, ela tá dentro do sistema. Isso na constelação a gente chama de sistema, que é essa relação. Pai, filho, avô, bisavô, todo o sistema. Ali no trabalho, todo um sistema, né? Tudo isso são sistemas que você tá envolvido o tempo todo e vão se lacunando, criando várias lacunas no seu campo. Então você precisa enxergar isso de uma vez, precisa olhar para essas relações de uma vez. E aí a minha pergunta é, qual o seu lugar? Qual o seu lugar? Difícil, sofrida talvez para alguns, tapa na cara, mas assim, qual o seu lugar? Qual o seu lugar? Lugar de esposa, lugar de mãe, lugar de funcionária na empresa X ou lugar de dona da empresa X, né? Tem muito dono de empresa deixando os funcionários ocupar lugar de dono e sendo tipo funcionário deles. Qual o seu lugar então? Dentro de todas essas áreas, qual o seu lugar de amiga das pessoas que você convive? Né? Qual a sua relação, qual o seu lugar dentro do condomínio que você vive? Porque também é um sistema. Ocupe o lugar que te cabe, ocupe o lugar que é seu. Quando você está no lugar que é seu, né, a sua posição exata, as coisas andam, o seu movimento avança, você concretiza. Mas meu pai vai sofrer, né? Às vezes a pessoa pode pensar, meu pai vai sofrer se eu sair dessa posição de esposa. Nossa, assim, tá tudo bem, vai sofrer. Mas em contrapartida, você vai avançar. E aí ele vai uma hora entender, ops, ela tá certa. Ela tá certa, o lugar dela não é aqui. Eu posso me dar permissão às vezes para encontrar uma pessoa, para ser feliz, né? Para ter outra pessoa aqui ocupando esse lugar e deixando que ela flua, né? Quantas mulheres nunca se casaram, nunca tiveram filhos e tá cuidando dos filhos dos irmãos, tá cuidando dos pais, tá fazendo tudo pela família, mas a vida dela tá ali parada, estagnada, financeiramente, profissionalmente, amorosamente. Por quê? Porque ela está ocupando um lugar que não é dela na hierarquia familiar. E quando você vai para o seu lugar, sua vida avança, sua vida caminha. Então, para começar hoje, a minha tarefa é encontre o seu lugar, saiba qual é o seu lugar. Depois, você vai sentir muito, você vai honrar esses lugares que você estava, sentir muito. Eu sinto muito por não estar no meu lugar hoje, mas eu me permito ir. Eu sinto muito mesmo por ter ocupado esse lugar, achando que eu deveria tomar essa responsabilidade. Mas eu vou olhar para o meu lugar agora. Eu vou ficar onde me cabe. Vai me dar resultado? Vai. Quando você ocupa o seu lugar, os resultados começam a acontecer, a aparecer. Eu sou a Dimendança The Flui. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Muita luz, muita paz. Namastê.